Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, apresentadora do Naturalizar Podcast. E hoje, trazendo um pouquinho mais de cultura, um pouquinho mais de alguns tabus que vamos quebrar também. Eu tô aqui com a Fernanda Lima. Tudo bem com você, Fê? Oi, tudo bem, Gabi? Tô ótima. Muito, muito, muito obrigada. Tô muito satisfeita em estar aqui com você e também mostrar um pouquinho de quem eu sou, né? Com certeza. Pra gente já começar, quem é a Fernanda Lima? Olha, eu costumo dizer que eu não sou, eu estou. Ninguém é nada. A gente vai se mutando ao longo da vida. Eu fui muitas coisas e hoje eu estou escritora. Você está escritora e também é mãe atípica também, né? Sou mãe de um lindo garoto de 7 anos que tá dentro do espectro autista. Entendi. Fê, vamos lá. A carreira de uma escritora no Brasil, ela é um pouco complicada, né? Um pouco, acho que eu tô sendo modéstia à parte. Mas ela é bem complicada, não é? Muito. A gente não tem incentivo nenhum e a gente tem que aprender a fazer tudo. A gente tem que aprender a diagramar, fazer capa, a fazer divulgação, a correr atrás de gráfica. Tudo que você imaginar, a gente tem que correr atrás. Porque não é barato, até você chegar ao livro estar físico, ele é um processo caro. E aí você tem que tentar baratear, porque senão você vai ficar só num livro e nunca mais lançar nada, porque realmente é caro. Entendi. Pra gente ter uma ideia mais ou menos, quanto que a gente tem que pensar em investir pra lançar um livro? Olha, primeiro passo, você tem que ter um bom revisor. Uma pessoa especializada em língua portuguesa que vai reler o seu livro inteiro, fazendo as correções necessárias. E são profissionais muito, muito, muito gabaritados. Por exemplo, quem faz a revisão dos meus livros é uma jornalista de Pernambuco. Então, eles cobram por lauda. Lauda é página, cada página. Então, depende muito. Você pode encontrar de R$4 por página a R$30 por página. Então, aí depende muito. E também, mesmo que você pague muito bem pelo profissional, você tem que ver a qualidade. Porque eu já tive profissionais que cobraram alto e não fizeram um bom trabalho. Tanto que hoje, depois que eu encontrei essa revisora, eu não troco mais de jeito nenhum. Não é um serviço barato. E você pode chegar a mais ou menos R$1.000 uma revisão de um livro de umas 300 páginas. Entendi. Então, a média é essa, só para revisão, só isso, básico. Só para ele reler e corrigir a parte que tem alguma escrita errada. Se você é um escritor que você acha que a sua escrita já não tem erros, então é menos um problema, mas até hoje eu não encontrei eu não encontrei nenhum escritor que ainda não precisasse. Então, todos os escritores precisam desse profissional. É a primeira coisa que você faz, é corrigir o seu livro. Também tem profissionais que cobram para fazer uma leitura crítica. Alguns escritores usam esse profissional. Ele vai ler e vai criticar partes do seu livro, vai apontar coisas que ele não gosta, coisas que pode depois acabar se tornando um problema. Hoje em dia tem muito aquele negócio do politicamente correto, então ele vai reler e ver assim, isso aqui tem que ser colocado de uma outra forma. Tem escritores que precisam dessa leitura crítica. Eu opto por não colocar leitura crítica. Por quê? Porque eu acho assim... Primeiro que eu não coloco temas em que eu acho que pode dar esse tipo de polêmica. Quais são seus temas, mais ou menos? Bom, depende muito. Cada livro é... Eu gosto muito de abranger a personalidade dos meus personagens. São histórias de amor, de romances, mas principalmente focadas nas personalidades. Por exemplo, esse meu primeiro livro aqui, ó. Que foi o primeiro livro que eu lancei. Esse livro aqui, começa a premissa dele com uma modelo. Ela aparentemente tem uma vida perfeita. Ela é uma top model famosa, reconhecida mundialmente. E quem vê de fora acha que a vida dela é perfeita. Mas ela nunca conheceu o pai, ela não sabe quem é essa pessoa. E a mãe é dependente química. Então você olha, você fala, nossa, que mulher linda, empresária famosa. Mas ela tem uma vida totalmente complicada e diferente daquilo que as pessoas imaginam. Então quando ela começa a se relacionar com uma pessoa que ela realmente se apaixona, ela tem aqueles conflitos psicológicos, porque a gente aprende a gostar e a amar e a se entender como pessoa vendo outras pessoas. Sim. Ninguém nasce pronto, a gente se faz pronto. Do mesmo jeito que quando você tem os seus filhos, você automaticamente vai tratá-los e cuidar deles como seus pais cuidaram de você. Ela não tem base nenhuma. Então, é um conflito totalmente diferente para ela lidar com esse amor que surgiu e ela não sabe como fazer isso. Então, ela comete muitos erros. Sabe, ela quer se impor a todo momento, ela quer ser aquela grande modelo o tempo todo. E ele pega e fala pra ela, não é assim que funciona.
Quando duas pessoas se relacionam, a gente tem que aprender a ceder, aprender a conhecer, e aí sim o relacionamento flui. Se você tenta se impor o tempo todo, não vai acontecer. E é esse o principal conflito moral dela. Entendi. É como ela vai se relacionar com uma pessoa se ela não tem base nenhuma pra isso. E é um assunto bem difícil, né? Até porque hoje... que ano que você lançou esse livro? Esse aqui foi 2021. Bem atual. Sim. Então, a gente já tá num tempo onde tem a rede social, onde Sim. tudo você aparenta tá muito perfeito. Exatamente. Quem vê a sua vida de fora acha que você tá luxando o tempo todo. E nos bastidores é bem diferente, né? O nome desse livro é Sempre Será Segredo? Isso, esse é. Muito Ele é uma lindo. trilogia, aí tem a continuação. Que sempre será recomeço. Isso, tem a continuação. E o terceiro livro eu vou lançar em março, agora. Em Que 2024. legal. Pra fechar a minha trilogia. Você pode chamar o Naturalizar, tá? Pra ir no lançamento. Claro! Vou lançar ele em março, e aí eu vou fechar a trilogia. Porque aquela coisa, não era pra ser uma trilogia. Eu ia escrever a história dela e fechar a história dela. Só que uma amiga minha que tava lendo, enquanto eu escrevia um capítulo, mandava, escrevia outro capítulo, mandava. Olha, eu suando. E aí ela pegou e falou assim: é só um livro? Eu disse: é só um livro? Porque ela: não, você precisa continuar essa história. Eu quero mais, eu quero saber mais, eu quero conhecer melhor essa personagem. Eu falei... E aí, conforme eu cheguei na 70% do livro, você começa a deixar a ponta solta, um personagem que não explicou direito a história dele, pra justamente você ter pano pra você continuar a história. E aí, o que era um único livro se tornou 3. Se tornou uma trilogia. Mais que dobrou a história. Nossa, porque eu falei, já que é pra fazer, já que é pra alongar, vamos alongar. Alongar bem. E aí, o que deu o embasamento pra você escrever o segundo livro continua sendo a história dessa modelo? Sim, só que é assim. Acontece vários conflitos com ela. Ela ainda não aprende a dividir, ela não aprende a amar, porque amar é um aprendizado. Ninguém amanhece hoje, eu sei. Nada na vida vem assim, a gente vai aprendendo. E ela também não tem relacionamentos com as pessoas. Ela tem relacionamentos profissionais. Tanto, ela tem uma secretária maravilhosa, mas é aquela coisa, ela manda, a secretária obedece. Elas não têm relacionamento nenhum. E aí, elas começam a criar um relacionamento. Quando ela se envolve com esse cara, ela vê que ele é uma pessoa humana. Ele trata os funcionários como amigos, ele almoça e janta com os funcionários. Bem diferente dela. Sim, e aí ela começa a ver e fala assim, será que isso dá certo? E ela começa a colocar na vida dela, aproximar as pessoas dela. E aí ela se torna grande amiga dessa secretária. E a história do livro 2 é a respeito dessa secretária. Ah, entendi. Então você continua sendo ela tá na história a continuação, ainda, mas com um foco na vida da secretária agora. Sim, por quê? Porque o relacionamento dessa secretária que ela vai ter com uma pessoa também é muito importante para a continuação do livro 3. No livro 3, eu conto 2 histórias paralelas, tanto da secretária quanto dela. Porque são 2 histórias... Quem lê o livro 3 vai entender, mas as 2 histórias são muito conectadas. Sim, totalmente. Porque elas são mulheres completamente diferentes. Uma é top model, é uma grande empresária. Ela com 18 anos, ela largou todos os empresários e resolveu ser empresária de si mesma. Falou, não, a partir de agora quem manda na minha carreira sou eu. A Larissa Manoela. Ela sempre foi autossuficiente. Sim. Só que assim, ela também é muito frágil, porque a mãe dela acaba falecendo desse vício. De remédios, de drogas, de álcool. Então, a mãe dela acaba falecendo. E aquilo que para ela já era muito difícil, se torna muito pior. Então, ela acaba se tornando uma pessoa mais fria ainda. Ela é extremamente voraz nos negócios. Ela tem a grife dela de roupas e sapatos. Ela é extremamente, bem focada nas coisas profissionais. Só que, na vida pessoal, ela não sabe o que fazer com a vida dela. Tanto que quando ela se percebe gostando de alguém, porque assim, ela teve, logicamente, envolvimentos, mas era aquela coisa, aquele cara pode me dar algum tipo de vantagem nos meus negócios, aquele cara pode, me ajudar na minha carreira. E aí ela se envolvia, nunca era amor, eram negócios. E aí quando ela se vê realmente apaixonada, ela não sabe o que fazer. Porque enquanto ela estava se envolvendo com alguém por negócio, ela fala, vai assim, vai acontecer isso, quando não estiver mais rendendo, a gente termina e cada um segue sua vida. Certo. Quando ela se vê apaixonada, o que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. Eu nunca me vi apaixonada, e agora? Até porque uma pessoa que ela tem um foco extremo na vida profissional, ela acha sempre que alguém pode atrapalhar.
Então, se você tiver um parceiro que seja, vai atrapalhar, vai tirar seu foco. E não é assim, né, que funciona. Se a gente conseguir organizar tudo direitinho, E dá principalmente, pra levar. se aquela pessoa, assim, porque se ele chegasse com uma vida organizadinha e certinha, seria mais fácil pra ela. Mas chega uma pessoa com uma vida muito bagunçada. E ela fala, já tem a minha própria bagunça, eu vou juntar com a sua, o que vai dar nessa bagunça toda? E aí acontece todos os conflitos emocionais com ela. Ao decorrer da história, ela descobre quem é o pai biológico. E aí tem todo aquele conflito, porque ela não conhece essa pessoa faz parte da vida dela, essa pessoa colocou ela no mundo e ela começa a descobrir toda essa história. Menina, eu vou ler seu livro. Tô achando babado. Ah, minha filha, e você descobre que tem muito mais coisas. Por quê? A mãe dela teve ela aos 17 anos. Muito nova, e que Muito é uma jovem. realidade que a gente tem bastante no E Brasil. aí ela fica, por que a minha mãe nunca nem falou o nome dessa pessoa? O que acontece aí? Ela vai descobrindo o porquê que a mãe dela não falou, quem é essa pessoa, o que se esconde por trás dessa pessoa. E aí, mais uma vez, ela desmorona porque ela não sabe o que fazer. Ela não foi preparada para ter estrutura sentimental. Ela não tem estrutura nenhuma, ela não sabe como lidar. E aí ela vai desabando ao longo da história. Você vai percebendo que às vezes ela fala que vai fazer uma coisa, ela faz outra, porque ela realmente não sabe o que fazer. Ela tá perdida. Totalmente perdida. E esse amor, o Heitor que aparece pra ela, ele pega e fala assim, calma, eu vou te ajudando, eu vou te conduzindo, a gente vai levando. Aí. Porque ele também tem uma vida conturbada, mas... A parte sentimental dele é um pouco porque ele teve melhor, estrutura. porque ele teve estrutura. Ele teve essa mas preparação. Mas o profissional dele talvez seja um pouco bagunçado. Então, assim, ele tem uma filha. A filha dele tem 10 anos quando a história começa. E a filha dele tem lábio leporino, que é aquele lábio, aquela fenda no lábio. E devido a isso, ela tem má formação também auditiva, ela usa aparelho auditivo. Então a vida dele foi sempre focada para essa filha. Entendi. Ele é médico, ele se formou em neurologia, ele é neurologista, mas por causa da filha, ele volta a estudar, ele faz cirurgia plástica, porque ele quer entender tudo o que ele pode fazer por ela. E para quem tem lábio leporino, a principal área é a cirurgia plástica, que é fazer os consertos. E ele volta a estudar, ele se foca totalmente, ele vai entender o que é aquilo, sabe? E ele é totalmente focado. Então, ele é uma pessoa extremamente amorosa. E aí, quando ela se dá de frente com uma pessoa que é amor puro, ela fica perdida. O que eu faço agora? E aí, esses conflitos fazem ela fazer muita besteira mesmo. Que massa. Nossa, eu achei um spoiler ótimo. A gente dá vontade de ler e saber o que vai acontecer. Mas isso é a trilogia, né? Sim. Também temos outros. A gente tem um aqui e um na Amazon também, né? Eu tenho um conto na Amazon, que é um conto de 70 páginas. Que ele é curtinho, ele é simples. É de uma jovem que... a vida inteira ela foi apaixonada pelo amigo do irmão. E é aquela coisa, ele foi embora, ela passou uma noite com ele e ela guardou aquele amor, achando que ele era perfeito. Um belo dia ele volta, só que ela descobre que ele não é tão perfeito assim. Que aquele cara que ela achou que era legal, era amigo do meu irmão, na verdade ele era um mau caráter. E todo aquele sentimento que ela guardou a vida inteira, ela viu que não valeu a pena. Que às vezes quem tá do seu lado, que é aquela pessoa que você jura que você conhece, é a pessoa mais desconhecida pra você. Então, e aí tudo aquilo se desmorona. E aí ela vem ver que quem vai ajudar ela num momento muito difícil é um desconhecido. É uma pessoa que ela nunca esperava, que ela estava num momento de choro, dirigindo, ela quase atropela um desconhecido. E vai ser ele que vai amparar ela naquele momento. E aí ela percebeu que às vezes quem tá do seu lado não é quem vai te apoiar. Sim. É um desconhecido. Então é um conto curtinho que tá na Amazon. Já tive um monte de gente que fala, continua, a história é legal. Mas conto é pra ser isso, é pra ser curto. E acabar. E aí eu também falo daquela questão, porque assim, ela vai se encontrar com esse amigo, ele chama ela pra eles jantarem no flat onde ele tá hospedado, e ela vai, e ele tenta abusar dela. E aí, quando ela vê esse desconhecido, que ele sabe toda a história, ele fala, denuncia esse cara. Ela fala assim, quem vai acreditar em mim? Eu fui até lá. Segundo, ele é famoso, ele é um ator. Ele é famoso, quem vai acreditar que eu, uma desconhecida, fui lá e fui abusada por um ator famoso? Terceiro, eu fui lá com uma mini saia. Já vamos julgar pela roupa que eu tava vestindo. E é isso que acontece de verdade. Quantas e quantas vezes a gente vê mulheres relatando que sofreram abuso e ela acaba sendo vítima
mesmo, assim, aliás, ela sendo a culpada, mesmo ela sendo a vítima. Ela leva a culpa de uma coisa que ela não tem culpa. A roupa que você tá vestindo não tem que ser a responsável, nem ser justificativa pra ninguém fazer mal a você. De jeito nenhum, seu corpo é Mas seu corpo. é isso que acontece. Sim. Infelizmente, eu já ouvi relatos de mulheres que vão à delegacia denunciar e aí, tá, mas o que você tava fazendo naquele lugar aquela hora? Não interessa o que você tava fazendo lá. Ninguém tem o direito de fazer nada contra você. Ah, mas você tá vestida assim. Não interessa, você podia estar nua. Ninguém tem o direito. E esse machismo estrutural que a gente vive é muito complicado. E eu sempre coloco essas pitadinhas no meu livro, sabe? Dentro dos contos, Sempre, eu sempre das coloco uma crítica histórias. social. Sempre coloco. Muito bom, porque normalmente o romance que, assim, eu lia muito romance infanto-juvenil, essas coisas, sabe? Então era um mar de rosas e tudo mais. Eu gostava muito de Pedro Bandeira, porque ele dava umas pitadas, assim, um pouco mais criminalísticas, às vezes, então acabava me prendendo. Mas ter uma crítica social dentro de um livro de romance é uma coisa muito interessante. Porque você tá atingindo um público e mesmo assim você tá fazendo uma transformação de mente, de pensamento dessas pessoas. Sim. Justamente por isso, ó. Quando eu comecei a escrever, primeiro como todo mundo começa. A gente começa lendo. Sim. E eu lia, achava as histórias maravilhosas, ótimas, e aí eu falava, mas é só isso. Aqui, nessa parte aqui, podia ser explorado mais um pouquinho disso, podia ter falado nisso. Você já analisava. Já, e eu falava... Aí eu continuei lendo, eu falei, cara, eu não conheço nenhuma escritora de romance que faz esse tipo de crítica social. Vou ser eu. Exatamente. Eu sou do tipo de pessoa, se eu vejo que há um motivo pra reclamar, é porque há algo a ser mudado. Então eu paro de reclamar e eu vou fazer. E foi isso que eu fiz. Falei, vou escrever do meu jeito. Ainda encontro muita resistência? Sim, porque é diferente do que as pessoas estão acostumadas. Elas estão acostumadas com aquela forma, daquele jeito. E eu acho assim, se eu quero algo diferente, quem tem que fazer a diferença sou eu. Com certeza. Eu não posso exigir nem cobrar de ninguém aquilo que eu não começo a fazer. Então, foi por isso. Eu comecei dessa forma. E, cara, pra mim a escrita foi... Eu não sei te explicar como ela chegou, mas ela chegou pra mim, assim, como meu salva-vidas. Ela me tirou de muitas situações. Quando eu percebo que eu tô perdendo o eixo e o rumo, Você vai escrever. eu vou escrever. E aí aquilo me traz pro meu centro. Eu comecei a escrever com 12 anos. Tem 28 anos que eu escrevi meu primeiro livro, eu tenho ele guardado até hoje. Esse você não lançou? Não. Todos esses eu escrevi atualmente, são livros atuais. Os meus antigos, acho que eu devo ter uns 15, tudo guardado. Nossa, e você pensa lançar Não. futuramente? Não. Eu acho assim, tudo a seu modo. A Gabi que você era há 10 anos é totalmente da Gabi que você é hoje. Sim. E é totalmente diferente da Gabi que você será daqui a 10 anos. É um processo. Aquela escrita lá era daquela Fernanda lá. Aquela Fernanda vai guardar pra sempre aqueles livros e são só meus, são daquela Fernanda lá. Essa nova Fernanda tem outras histórias pra contar. Tanto que, por exemplo, quando meu primeiro livro eu escrevi aos 12 anos. Era infantil. É uma visão apaixonada do mundo, né? Exatamente. Não cabe... Talvez eu lançasse, mas assim, já deixando especificada a classificação etária, sabe? 12 anos. Porque é aquele tipo de visão, é aquela visão daquele mundo. É lindo pra aquela época. Eu tenho certeza que mulheres adultas não se interessariam em ler hoje. Sim. Mas eu amo eles de todo o meu coração, porque são o reflexo daquela Fernanda. E aquela Fernanda tá em mim, ela sempre vai estar comigo, entende? Então eu guardo com muito carinho, porque são os meus xodós, são os meus filhinhos. Deixa eles lá. Isso. Quem sabe um dia... Mas vai fazer sei lá, um revival aí da Fernanda. E aí você pode colocar eles também. É algo interessante a deixar pro mundo também, né? Querendo ou não, é um legado que você deixa. Você deixa escrita. E isso tá se perdendo às vezes, né? Eu penso nisso todos os dias. Que daqui a 100 anos eu não tô aqui. Mas vai ter gente lendo, cara. É uma maneira de ser eterno. Sim. Eu vou ser eterna pra sempre. Pra sempre vai ter alguém me lendo, sabe? Comentando, criticando, tentando pensar o que se passava na minha vida quando eu escrevia aquelas histórias. E elas vêm das maneiras mais loucas possíveis. É do nada. Eu tô lá, sabe, uma história assim, poderia ser interessante, não sei o quê. Igual, esse terceiro livro aí, é o terceiro... Me dá ele pra me mostrar. Ele é de época. Ele acabou de sair. Eu gostei muito da capa dele, lindo, achei né? lindo. Todas as minhas capas Meu sou destino. eu que faço. Ficou lindo. Esse livro é de época. Eu tava um dia em rede social, no Instagram, e eu vi um caso de um agente... Ai, meu pai do céu. De um agente de fiscalização.
falando da história dele, que ele foi abusado quando criança, aos 4 anos. Entraram na casa dele para cometer um assalto. A família dele, ele tava dormindo na sala, a família dele tava no quarto, mantiveram a família lá, refém lá em cima, e abusaram dele ali na sala onde ele tava dormindo. Depois que tudo passou, que foram embora, fizeram a limpa na casa, ele falou pra família que tinha sido abusado, mas ninguém botou muita fé, como sempre. Como sempre. E aí ele cresceu com aquilo. E aquilo moldou a personalidade dele. Tanto que ele hoje é um agente de fiscalização, ele trabalha com a lei por causa disso. Ele quer, sabe, reprimir de qualquer jeito. E aí aquela história, eu falei, isso é pouco falado, do abuso masculino. Sim. Que existe. E eu não tenho, assim, estatísticas, mas com certeza deve estar ali pau a pau com o feminino, porque principalmente quando são crianças, eles estão vulneráveis como uma menina. Sim, e muitos não são nem descobertos. E o que isso causa na vida dessa pessoa? Traumas, dificuldades, N coisas, e normalmente não tem o tratamento depois. Exatamente, porque assim, é uma vergonha até falar sobre isso, admitir que isso aconteceu. Para uma mulher já é difícil ela falar, muitas não falam. Imagina para um homem falar, eu fui abusado. E foi por isso que eu escrevi esse livro. Meu personagem, ele foi abusado aos 12 anos. E isso moldou... Nossa, numa pré-adolescência. O que acontece? Isso moldou totalmente a vida dele. Ele se torna uma pessoa totalmente fria, amargurada, e ele se torna um justiceiro. Ele quer a qualquer preço acabar com todo tipo de abusador. Que da hora! Você pegou o cara que ele entrou pra fiscalização e você tornou um justiceiro. Sim. Nossa, incrível! E aí é aquilo. Só que assim, por ter acontecido isso, ele vai se fechando cada vez mais. As pessoas não têm acesso a ele. Ele é aquela pessoa totalmente fechada, até que ele conhece a personagem do livro. Ele tá no Brasil, a mando de Dom João V, que é o rei de Portugal na época, no século XVIII. E ele tá voltando. E no navio ele conhece uma mulher. Ele tem a escrava dele, mas os escravos dele são todos alforriados, porque ele não concorda com a escravidão, porque ele sabe como é difícil você se sujeitar a alguém, porque ele foi sujeitado. E aí ele tem os funcionários, os escravos, que trabalham e recebem por isso. E ele pede pra ela buscar um alimento, porque ele não quis jantar. Quando ela tá pegando esse alimento, acham que ela tá roubando e começam a bater nela. E a Isabel, que é a personagem que tá lá viajando, quando ela vê aquilo, ela vai pra cima pra defender a escrava. No meio daquela confusão, ele chega, e é assim que ele se conhece, no meio dessa confusão. E aí ele se impressiona com ela logo de cara. Primeiro, uma mulher, no século XVIII, assim, sabe, tão bravamente vai defender alguém. Uma mulher no século XVIII, ela se cala, ela se encolhe, ela se submete. Isabel, não. Ela vai defender, e aí quando ela tá tentando defender, ela fala assim que mulher nenhuma, independente da sua cor, independente da sua condição financeira, nenhuma mulher merece aquilo. E aí ele se impressiona. Ele já fica impressionado com aquilo. E quando eles chegam em Portugal, antes deles de chegarem em Portugal, ela vê ele matando alguém dentro do navio. E ela já fica assustadíssima. Ele impressionado e ela super assustada. Exatamente. Só que ela não sabe por quê. Quem lê o livro vai saber por que ele matou o cara. E vão passar pano, vão achar que ele tá certo, mas enfim. Quando eles aportam em Portugal, ele pega e manda um dos funcionários dele seguir ela. Ele falou assim, segue ela, porque ela pode abrir a boca. Ela me viu matando alguém. Segue ela. Isabel chega em Portugal, ela tava no Brasil... Ela tava no Brasil, ela foi exilada aqui, porque ela tinha engravidado em Portugal, século XVIII, aos 15 anos de idade. Ela se apaixonou por um rapaz, um filho de um conde, e o filho de um conde iludiu ela, dizendo que eles ficariam juntos, só que não. O que ele queria era se aproveitar dela. Muito comum também. E aí, ela vai pra uma festa, lá ele convence ela a ir pra um local, os dois sozinhos, e lá ele abusa dela. E ela engravida. Ela, não quiseram nem ouvir as condições. Ela era responsável, foi ela que se ofereceu, foi ela que se entregou. Sim. Quando a criança nasce morta, o pai dela pega e fala assim, você envergonhou toda a família, você vai embora daqui. Naquela época, século XVIII, o Brasil era terra de ninguém, era colônia portuguesa ainda. Pra cá só vinham criminosos, devedores, então isso aqui era uma zona. Era a terra da mãe Joana. Ainda tá uma zona, mas tá um pouquinho mais organizado. E ela fica exilada aqui, só que o pai dela falece e a mãe dela manda ela voltar pra lá, porque a mãe dela não tinha estudo nenhum, não sabia o que fazer, não sabia como... E ela era filha única. Quando ela chega lá, ela descobre que a mãe dela tinha organizado um casamento pra ela. Nossa. Ela falou, não vou casar. A mãe dela, se você não casar, a gente vai passar fome. Ela falou, eu prefiro passar fome.
que acontece? Ela vai pras ruas tentar emprego. Mas que emprego uma mulher tem no século XVIII? Não tem. Não tem. Então ela fica de porta em porta, ela vai ficar nas ruas muitos dias. E aquele cara que tá seguindo ela, amando, do Drake, o nome dele é Drake, chega um dia pra ela e fala assim, ó, tem emprego no prostíbulo. Ela, não, eu não vou. Ele fala assim, mas pelo menos vamos lá, você vai conseguir um pouco de comida. Ela vai pra conseguir comida. A dona do prostíbulo é mãe do Drake. E a mãe dele fala assim, que emprego você vai ter aqui? Ninguém emprega uma mulher. Não tem emprego pra uma mulher. As mulheres se casam com homem que tem dinheiro. É isso. A função da mulher é casar e se reproduzir. Ela fica dias resistindo a isso. Só que chega uma hora que a fome aperta e não tem o que fazer. E ela aceita. E aí que começa todo desenrolar. Na noite que vai ter um leilão pra leiloar a virgindade dela, apesar dela ter tido um filho, ninguém precisa saber. A dona do bordel fala assim, ninguém precisa saber. Uma mulher virgem vale muito dinheiro. Então você vai ser leiloada. Só que quando ela tá lá pra ser leiloada, quem chega? O suposto noivo, que a mãe dela tinha arrumado. Bate nela, diz você não tem o direito. E aquela coisa, aquela confusão, o cara quer levar ela, tudo que é jeito. O Drake chega. E o Drake fala, você não vai levar ela. Aí eu vou levar assim, aí começa aquela confusão, até que vai parar na mão do rei. O rei que vai decidir, porque Isabel não tem mais pai, ela não tem irmãos, e quem decidia o destino de uma mulher eram os homens da família. Ela não tem, quem decide? O rei. E vai perante o rei. Nessa confusão toda, o pai do Drake chega, vira uma confusão. O rei, pra quem não sabe, Dom João V, ele tinha relacionamento com freiras. Isso é verídico, só procurar nos livros de história. Então o rei faz uma sugestão pra ela, você quer se tornar freira? Nossa, menino! E aí o Drake pega e fala, não, porque ele já sabia o que ia acontecer. Não, ela não vai se tornar freira, não. Ele fala assim, ou então, eu vou arrumar um marido pra ela. Aí ela fala, eu não quero casar com ninguém. Então, o que vai acontecer com você, minha querida? Não tem o que fazer. Ou você vira freira, ou você vai casar com alguém. E fica naquela. Aí o pai do Drake chega e fala, então casa o Drake com ela. Porque o Drake já não tinha uma fama lá muito legal. Já ia matar 2 coelhos numa cajadada só. O Drake tinha a fama de ser sodomita. Sodomita é gay hoje, seria um gay hoje. Ele tinha essa fama, porque ele não se relacionava com mulher nenhuma, nem com ninguém. Então, imagina, naquela época, um homem tinha que provar sua masculinidade pegando todo mundo. E ele não. Por quê? Porque ninguém sabia que ele tinha sido abusado. Entendi. E aí ele pega e fala que não vai casar. O pai dele pega e fala assim, para de me envergonhar e casa. É isso que você quer? Tá bom. Eu vou casar. E os dois se casam. Aí começa a confusão. Por quê? Porque o Drake detesta ela. Ele não quer se casar com ela. E ela também não quer casar com ele. Eles se detestam, tudo que a gente... Mas por que ela aceitou casar com ele? Porque na hora que o pai... Ela sabia que não ia acontecer nada. Não, porque na hora que o pai dele chega e fala o nome dele, ela descobre que o Drake é irmão do abusador dela. Ela fala, eu vou casar com ele porque eu vou ficar mais perto dele e vou me vingar. Então ela se casa por uma vingança. Ela se casa pra se vingar, pra ficar perto desse cara. E a história, a base da história é a forma como cada um vai lidar. Porque assim, o Drake se fechou, se tornou uma pessoa amargurada, se tornou uma pessoa vingativa. A Isabel, por ter passado um abuso também, ela não se torna uma pessoa amargurada e vingativa. Quando chega no ponto de ela falar assim, eu tô com a minha oportunidade de vingança aqui, ela muda o rumo. Porque assim, a base desse livro é a ressignificação. Você pode ressignificar a sua vida. É você que determina. Coisas ruins acontecem o tempo todo. Mas se dessas coisas vão sair só coisas ruins, é você que determina. É você que vai determinar o rumo da sua vida. E por mais que os dois tivessem passado por abuso, cada um escolheu como é que ia ser a sua vida. Por isso que o nome do livro é Meu Destino. O destino de cada um foi traçado por cada um. Você escolhe. Você que escolhe o seu destino. Eles determinaram como seriam as suas vidas. E é essa a base do meu livro. Tanto que, assim, você vai acabando esquecendo o romance. Você esquece que eles são um casal, você esquece que os dois têm alguns momentos juntos. Porque, assim, é tanta coisa acontecendo, as vinganças e as decisões, tortura, tem tortura, cenas de tortura, ele torturando uma pessoa. Você vai lendo e você esquece totalmente do romance. Nossa, o romance seria um filme incrível também, né? Aí, ó, roteirista. Esse é o sonho de qualquer escritor. Que um dia você veja seu livro se tornar filme. Porque, ou nossa, série. ia ser incrível. Até porque traz uma realidade. Você tá falando aqui, lá de
de muitos anos. Só que também, se a gente trouxer para a atualidade de hoje, quantas pessoas não são abusadas e também não sabem lidar com isso? Não é nem que não sabem lidar com isso, nós não somos ensinados a isso. Não. Nós somos ensinados a esconder. Quando você é abusado, você não pode falar sobre. A gente é ensinada a nem ter sentimentos. Também. Você, quando é criança, que você tá brava, você tá estressada, Não você pode. chora, você não pode chorar. Cala a boca, fica quieto. Eu acho que agora a gente entra num assunto um pouco mais particular da sua vida. Porque você tem um filho Tenho. que ele se encaixa no espectro autismo, né? Sim, E ele expressa sentimentos de uma forma diferente do que nós Totalmente. somos ensinados a expressar. totalmente. O seu lado escritora ajudou no lado mãe, ou o lado mãe ajudou no lado escritora? A escritora só existe porque a mãe existe. A minha intenção nunca foi publicar nenhum livro. A minha intenção era essa, escrever pra mim. Porque era uma forma de eu me esconder. Eu comecei a escrever pra me aliviar dos meus próprios problemas. Porque primeiro, eu comecei a escrever poesia. Eu ganhei um concurso de poesia na escola, com 11 anos. No sábado, teve um sábado aqueles que reúnem os alunos. Vai ter um conto cultural aqui, vai ter música. Eu fui. Na verdade, eu não vou mentir. Eu fui pra comer, porque eu passava fome. Eu fui pra comer. Eu falei, vai ter comida, eu vou lá pra escola. Eu passava muita fome, mas é fome mesmo. Pra você ter ideia, eu ia estudar de manhã, minha irmã à tarde. Eu ia pra escola de manhã e eu voltava correndo pra tirar o tênis pra usar o mesmo pra ir pra escola à tarde. A gente não tinha. Eu ia pra escola pra comer. Era muito difícil. Era muito difícil mesmo. E aí eu fui pra escola. Eu não tava nem interessada em fazer nada. Eu ia pra escola porque eu queria lanchar, porque eu queria ter alguma coisa pra comer. Sim. Chegou lá na escola, ia ter música, ia ter teatro, jogral e um monte de coisa. E aí, ia ter uma galera que ia fazer poesia. Eu falei, eu vou fazer. Eu já escrevia minhas poesias em casa, mas nem eu levava a sério. Eu falei, vou lá, escrever poesia. Apareceu umas 5, 6 pessoas, e mais eu, professora Carmen de português. Eu tava na quarta série, eu tinha 10 anos então. Eu tava na quarta série, a professora Carmen era professora de português da quinta. Eu já conhecia ela, mas ela não era minha professora. Ela colocou os temas na lousa. Amor, saudade, sabe? Carinho, coração. E ela colocou o tema morte também. Cada um podia escolher o tema que você quisesse. Todo mundo foi pra amor, E você? Deus. Falei, cara, eu vou falar sobre a morte. E eu tô lá escrevendo. Você tinha um tempo de 40 minutos e eu tô lá escrevendo. Nananana. Terminou, cada um vai pra frente e vai ler a sua poesia. Quando eu li minha poesia, a professora Carmen ficou assim, ó. Fernanda, você escreveu essa poesia? Aham. Você não copiou de livro nenhum? Não. Você tem certeza? Tenho, professora, eu não copiei. Ela me puxou assim pra um canto, ela me sentou assim e falou, eu tô te falando, você vai continuar escrevendo. Não para de escrever nunca. Se você realmente escrever isso aqui, é isso que você nasceu pra fazer. Faz. E não deixa ninguém dizer que você não é boa nisso. Escreve, garota. Tá bom, professora, me dá essa poesia. Eu vou publicar essa poesia. Eu vou mandar pro jornal. E foi publicada no jornal. Não lembro se foi no Diário de São Paulo, alguma coisa assim. E foi aí a primeira vez que alguém me disse que eu sabia escrever. Tem professores que fazem muita diferença na nossa vida. Tem. Professora Carmen, nunca mais eu a vi. Espero que ela esteja bem, espero que ela esteja viva, se Deus quiser. Um anjo na minha... Tive outros professores que me incentivaram. E aí... Só que até então eu escrevi minhas poesias. Escrevo poesia até hoje. Inclusive, no meu Instagram tem algumas que eu coloco. No meu TikTok eu coloco também minhas poesias. E aí o tempo passou. Quando foi 2 anos depois, uma vizinha minha tava com 2 livros na estante. Até então eu lia contos de fada, gibi, era o que eu lia. Sim. Eu li para aqueles 2 livros. Eu falei, você me empresta pra eu ler? Ela, você vai ler, Fernanda? Eu falei, eu vou. Eu tinha, acho que uns 12 anos, ela falou assim, esse livro é pra 16, você não pode ler isso, não. Eu falei, me empresta, ninguém vai saber não conto pra minha mãe, não. Ela me emprestou os 2 livros. Eu li o primeiro, achei maravilhoso. Incrível o livro. Li acho que uma semana, eu tinha pouco tempo, trabalhava já, vendia doce na rua, vendia gelinho na rua, vendia sabão na rua. Comecei a lidar com gente muito cedo. Então eu tinha pouco tempo pra ler, porque eu estudava e trabalhava. Sim. E aí, quando chegou no segundo livro... Quando tava ali mais ou menos, faltando umas 10 páginas pra terminar, o livro tava incompleto. Eu falei, não acredito, como é que acaba essa história? Meu Deus! Aí eu falei, quer saber? Eu vou escrever. Eu dei pra história o final que eu esperava. Escrevi ali, a caneta mesmo, peguei um papel e tudo. Falei, o final vai ser legal, esse é o final. É esse o meu final.
Entreguei os livros dela, falei, obrigado. Passou uns dias, eu falei, se eu consigo escrever um final, será que eu consigo escrever uma história inteira? Eu vou tentar. Peguei um caderno, peguei uma caneta e vou... Passou uns meses, eu continuei escrevendo, quando eu tinha tempo, terminei. Falei, eu consigo escrever uma história inteira, olha. E ali eu não parei mais. Toda vez que a minha vida não tava legal, que aconteceu alguma coisa, porque eu, né, vim de uma família desestruturada totalmente, um pai alcoólatra, violento. Então, quando tava aquela confusão, aquela briga, no meio da briga mesmo, eu pegava meu caderno e ia escrever. Porque eu entro em transe quando eu tô escrevendo, eu não escuto mais ninguém. Eu não escuto, é de verdade. Muitas vezes minha mãe chega em mim e fala, Fernanda! Oi, você não tá ouvindo? Eu, não. Eu entro em transe quando eu tô escrevendo. Sim, é o seu foco. É o meu foco. E aí, o que acontece? Era isso que eu fazia. Quando eu não tava legal, quando as coisas não estavam bem, eu ia escrever. Porque era meu escape, era a minha maneira de fuga. E continuei escrevendo. E aí, voltando pro meu filho. Eles ficaram ali guardados. Quando eu tive o Renan, até aí tudo bem. Quando o Renan chegou em 1 ano, eu percebi que o Renan era diferente. Falei, eita, tem uma coisa diferente. Minha gravidez nunca teve nenhum suspeito. Nada. Minha gravidez foi ótima, não tive problema nenhum. O pessoal fala assim, mulher gorda tem problema. Não, nem problema de pressão, nem diabetes, nunca tive. Até hoje sou extremamente bem saudável, graças a Deus. Só que quando ele fez 1 ano, eu percebi que ele era diferente. Geralmente as crianças começam falando o nome das pessoas que estão em volta a ele. É papai, é mamãe, é titia, é vovó. E o Renan começou a nomear os objetos. Eu falava, mamãe. Nada. A vovó. A cadeira. O carrinho. Não, Renan, fala mamãe. O carrinho. E o Renan falava, até hoje, ele fala com português correto. Concordância verbal correta. Renan nunca errou, sabe, plural. E eu falava assim, essa criança é diferente. Essa criança Ele já pode ser revisor dos seus livros. Aí, quem ó. sabe? Aí, ó. Já vou economizar a grana. Investe. Só que tem aquele problema. Você leva para um pediatra. Eu levei para o pediatra e eu falei, o Renan é diferente. Não, mãe. Cada criança tem seu tempo. Eu falei, mas sou eu que crio. Sou eu que tô todo dia. Eu sei que essa criança é diferente. Eu tô falando que o menino é diferente. Mas não, mãe, espera mais um pouco. Sua família também percebia? Não. Pelo contrário, falando que eu tava vendo coisa. Que eu tava querendo arrumar chifre na cabeça de cavalo, porque o menino era normal, que o menino não tinha nada. Ah, tá. É sempre assim. E eu fiquei naquela. Errar no pediatra, fazer acompanhamento, peso normal, altura normal, tudo normal. Mas ele não tem uma coisa diferente. Não, mãe, você tá vendo coisa que não tem. Aí ele entrou na escola, quando ele fez 3 aninhos. E eu sempre dizendo. E aí ele foi pelo integral, que foi a pior coisa para um autista, estudar integral. Você mata ele. É muito tempo. Porque ele precisa de rotina, e a rotina dele tá em casa, ele precisa do cantinho dele, ele precisa de momentos sozinho, ele precisa do silêncio. E na escola não tem silêncio. E o Renan tem seletividade alimentar, então ele não come as coisas da escola. E o Renan ficou muito magrinho, sabe? E eu percebi, aí a professora começou, a primeira reunião, a professora falou pra mim, mãe, o Renan não brinca com as outras crianças. Ele escolhe um brinquedo, vai lá pro cantinho e fica. Aí eu falei, agora não tem ninguém que me convença que não é. Professor, escreve uma cartinha aqui, porque eu falando, o médico já não tá indo. Só que até então foi a primeira reunião. Eu levei ele em outro pediatra e pedi um encaminhamento pro neuro. Ah, você pediu? Foi. E nem falei, mas por quê? Mas não, porque eu quero. Porque eu acho que toda criança tem que passar no neuro. Tem certeza? Absoluta, eu quero levar ele pro neuro. Levei ele pro neuro. Quando eu cheguei no neuro... O que foi, mãe, que aconteceu? Eu expliquei, Renan tem esse comportamento, Renan faz isso, Renan na escola é assim. Expliquei tudo. Ele, você tá me detalhando uma criança autista. Eu falei, eu sei, eu só preciso do laudo. E você já tinha ciência, então? Ele falou assim, a gente vai passar agora com uma equipe, né, multidisciplinar e com fono, com psicóloga, com terapia ocupacional, todos os profissionais, nós juntos, porque não existe um exame, você não faz um exame de sangue neurológico que diga, não tem um exame que diga, é realmente clínico, é observação. E aí ele foi passar por todo aquele processo. A escola me ajudou muito, as professoras foram maravilhosas, inclusive, uma das professoras do Renan, lá da escolinha, me segue nas minhas redes sociais, Cris, beijo. Legal. Cris, se você estiver me vendo, beijo. E todo esse processo, aí começou o quê? Pandemia. Para tudo. Aí eu acho que é um ponto que lascou muita gente. Porque, o Renan ficou agoniadíssimo, porque assim... Tirou todo o contato com todo mundo.
Ele saiu da rotina, Ele ele tinha saiu aquela da rotina. rotina. Segunda a sexta eu vou pra escola, final de semana eu descanso. Segunda a sexta eu vou pra escola, final de semana... Agora você não vai mais pra escola. Então ele ficou extremamente estressado. Virou um eterno final de semana, mas tinha que fazer as coisas da escola ainda. Tinha. E aí eu tinha que dar aula também, porque tinha que fazer as atividades escolares, e tinha que fazer as terapias online, e ele não queria fazer, ele não queria ficar conversando com ninguém no celular. Sim. Foi complicado. E aí, quando passou a pandemia, tivemos que voltar tudo de novo e começar tudo de novo. E aí, o laudo do Renan saiu, ele já tava com quase 5 anos. O laudo dele só saiu depois da pandemia. Por quê? Por causa disso. Porque Ele quando tava parou pra de sair... fazer. Porque todo mundo parou. E aí, ele voltou novamente a fazer... E aí, o que acontece? Por que o Renan é responsável por ser escritora? Porque quando realmente saiu o laudo, eu falei, cara, e agora? Porque é aquela coisa, a psicóloga veio conversar comigo, como ela faz com todas as mães que descobrem algum tipo de, digamos, diferença. Neurodivergência. Mãe, você tá preparada pra aceitar? Eu falei, eu não tenho que aceitar meu filho, ele que tem que me aceitar. Quando você se dispõe a ser mãe, você tá disposto a ser mãe do que Deus te der. Se ele vier atípico ou não, se ele vier com deficiência ou não, se você não tá pronto pra aceitar o seu filho do jeito que ele... Você não devia nem ter filho, pra começar. Se você não tá pronto pra aceitar ele do jeito que ele vier, então o melhor pra você é adotar, porque aí você vai colocar numa listinha tudo que você quer. Então não sou eu que tenho que aceitar meu filho, é ele que tem que me aceitar. Ela olhou pra mim, nossa mãe, a primeira vez que eu escuto isso, eu falei, porque eu já venho de muitas dores, então elas já me prepararam pra vida. E, cara, eu digo pra você, ó, o fato de eu ter um filho diferente fez com que a minha fé ficasse maior. Porque quando o Renan nasceu, com 17 dias de vida, ele foi internado. E uma criança até os 2 meses de vida não pode ter febre. Se ela tiver febre, ela vai internada automaticamente. Independente se ela tá ótima, ela teve febre, é protocolo médico. Uma criança até 2 meses é considerada recém-nascido, e qualquer recém-nascido com febre vai automaticamente internado. E eu não sabia disso. Então eu cheguei lá, meu filho tá com febre. Tem certeza, mãe? Tenho. Mediu, tava febrão. Ele foi internado com 17 dias, suspeita de meningite, que é uma doença seríssima e mata. E o meu filho... Cara, eu tenho fotos do Renan ali com 17 dias, eu jurava que ele tinha 4 meses. Ele tava totalmente inchado. Enorme. A pele dele chega brilhava de tão inchado. E ele tava ali, ficou isolado, se isola, ficou só eu e ele. E aí vai fazer um monte de exame, colhe líquor da coluna, e é todo aquele processo. Tadinho. E aí, eu sei que se fosse meningite, fica sequelas. Sequelas físicas, você pode ficar sem os braços, sem as pernas, inclusive deficiências neurológicas e tudo. E teve um momento que eu tava ali com ele e ele gemia, assim, sabe? Desesperado de dor, ele não conseguia nem que a gente tocasse nele de tanta dor. Eu abri, assim, uma frestinha da janela, eu olhei pro céu, falei, Senhor, meu filho tem 17 dias, o Senhor me deu esse ser humano. Não me tira meu filho. Independente de como ele vai ficar, não me tira meu filho. Eu aceito ele do jeito que ele ficar, nem que eu tenha que parar a minha vida. Eu quero o meu filho. Aí o Renan ficou bem. Quando eu descobri que ele era atípico, eu falei, o Senhor me preparou lá. Naqueles 17 dias de vida, Deus estava me preparando. Porque eu disse para Deus que eu aceitaria ele da forma como ele fosse. Então, lá naqueles 17 dias de vida, Deus já me preparou para o meu filho. Então eu falei, Senhor, muito obrigada pelo meu filho. Ele é exatamente como eu queria. Eu falei pro Senhor que eu aceitava ele do jeito que ele viesse. Eu sabia que Deus estava me preparando ali. Falei, Senhor, muito obrigado. Meu filho é perfeito. Ele é exatamente como ele tem que ser. E é isso que a gente tem que entender. Às vezes Deus dá toques pra gente a vida inteira e a gente não percebe. Então, quando meu filho ficou doente, não foi pra me castigar ou castigar o meu filho. É pra me ensinar. E eu tenho isso, cada uma das coisas que aconteceram com a minha vida, não só as necessidades, sabe, tudo me ensinou, cada uma das dores que eu fui tendo durante a vida, ou que eu fui acompanhando de pessoas que tiveram a disponibilidade de me contar, eu sabia que aquilo estava me preparando para cada uma dessas histórias que eu escrevo. Aqui tem um pouquinho de todas as pessoas que passaram por mim, pessoas que falaram, Fernanda, eu preciso que alguém me escute, eu senta, fala. E eu escutei histórias que você não faz ideia. Dores que eu não consigo nem nomear como é que a pessoa consegue sobreviver, sabe? Histórias realmente, assim, de vomitar. E eu falei, Senhor, o Senhor me preparou para todas essas histórias. Aqui está cada uma dessas pessoas, sabe? Dores que eu não passei, por exemplo, do abuso, eu nunca passei por isso.
Mas eu consigo retratar porque eu ouvi, eu senti a dor nessas pessoas, sabe? Cada uma dessas pessoas... Conheci pessoas de muito dinheiro que diziam que tinham uma vida miserável. E aí eu conseguia ouvir, conseguia sentir. E eu falei, cara, a minha vida foi a preparação para isso aqui, ó. Eu me preparei, Deus me preparou a vida inteira para ser isso. Eu só não percebia. E quando eu tive meu filho, eu percebi que cada uma daquelas dores foi para ter o Renan. Foi para ser mãe do Renan. E hoje eu consigo compreender melhor o meu filho. Então, quando a psicóloga falou, mãe, você está pronta para ser mãe de autista? Eu não estava, Deus me preparou para isso. E aí, quando veio o laudo, eu falei, e agora? A preocupação de toda mãe atípica é, e quando eu não estiver aqui? Porque ninguém é responsável pelo meu filho, sou eu. As pessoas, dificilmente você vê adultos autistas, porque eles estão escondidos dentro de suas casas. E às vezes, muitos deles, quando ficam velhos, vão para asilos, vão para instituições de tratamentos mentais, eles estão por aí escondidos. E eu falei, eu não quero meu filho nessa situação. O que eu vou fazer, meu Deus? Isso aqui, ó. Isso aqui é o futuro do meu filho. Tudo aquilo que isso aqui render um dia, porque eu tenho certeza que isso aqui vai dar muito certo. Isso aqui é o futuro do meu filho. Quando eu não estiver mais aqui, tudo aquilo que eu ganhar com isso aqui, ó, vai ser o futuro dele. Porque a gente não pode ser hipócrita. O mundo é movido a dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro, eu trato meu filho. Porque se eu tiver dinheiro, eu pago um cuidador pro meu filho. Se eu tiver dinheiro, ele vai ter segurança. Essa é a verdade. E eu resolvi publicar os meus livros por causa do Renan. As pessoas só me leem por causa daquele garoto, cara. Senão ninguém não quer ler. Porque a gente é muito julgado. A gente é muito julgado, mas também não é só isso. Querendo ou não, tem dor sua aí também. E é muito difícil a gente expor essa dor pro outro. É muito difícil a gente ser vulnerável. Porque as pessoas não entendem. De jeito nenhum. A sua dor, ela é muito particular. A dor do ser humano, ela é muito única. E aquela coisa, às vezes você fala de uma coisa, aí vem alguém, mas comigo, então, você é uma outra pessoa. É você, eu sou eu. Não, mas você tem que entender. Não, cada um segue e consegue conviver com a sua dor de uma maneira. Sim. Tem pessoas que vão falar, ok, a vida tem que seguir. Outros vão ficar em depressão com aquela mesma dor. Vivendo aquela dor. Porque cada um é um. Sim. Cada um é único. E é isso que as pessoas não entendem. E você teve apoio dentro de casa ou do redor, assim? Cara, eu tenho uma família abençoada. Cara, minha família é incrível. Eu digo pra você que Deus, quando fez a minha família, Ele me deu um presente. Nós somos em 4 filhos. Todos nós passamos por dificuldades incríveis, cara. Nós passamos muita dificuldade na vida. Muito. Minha mãe não sabe ler nem escrever. Ela não sabe ler nem escrever. Você falou pra mim que foi difícil crescer sem dos olhos dela. Foi. Porque assim, quando eu tinha... Hoje em dia as crianças já aprendem a ler com 5, 6 anos. Na minha época, era só se preocupavam que a criança fosse alfabetizada na primeira série. A partir dali. Quando você tava na pré-escola, no prézinho, que chamava prézinho na minha época, hoje é infantil 1, infantil 2. Na minha época era prézinho também, vamos falar. Eu entendo. Nessa época ninguém se preocupava que você soubesse ler. Primeiro, que muita gente não sabe. Na minha época de criança, não era obrigatório ser professora, ser formada. Tinha um concurso público, e se você passasse, você ia dar aula pro prézinho. Era isso. Então, as minhas professoras eram tias, eram as minhas tias. Ela não tinha aquela formação acadêmica para saber que isso pode... Eu aprendi a costurar no pré. Coisa que se você der uma agulha para uma criança hoje chama a polícia. Eu aprendi a costurar. Eu aprendi a plantar. Eu aprendi a colocar minha própria comida. Eu aprendi, sabe, me organizar. A lavar algumas coisas. Sujou a toalhinha. Vamos lá lavar. Pega o detergente, bota, esfrega. Hoje, não faz. Você tem uma memória bem intensa disso, né? Eu lembro do meu primeiro dia de aula, pra você ter ideia. Eu tenho uma memória muito boa. Muito boa mesmo. Eu lembro, o portão se abriu, a minha mãe tava com uma saia verde e branca. Eu entrei, eu olhei pra trás e ela me deu tchau. Mãe, você vai estudar. Eu lembro da sensação, da dor que eu achei que a minha mãe tinha me abandonado ali. Eu falei, eu fiz alguma coisa. O que eu fiz de errado? Ela me abandonou aqui. Aí vem as tias, vem todo mundo. Não, depois ela volta. E ela não vai voltar, é mentira. E aquela dor, eu me lembro até hoje daquela dor. Tanto que quando o Renan foi pra escola a primeira vez, cara, eu fiquei na porta da escola. Eu falei, qualquer coisa, eu tô ali fora, tá?
É só abrir a porta, eu tô ali, ó. Porque eu sei que ele vai chorar, eu não quero que ele sinta o que eu senti, eu não quero. Aí ele nem ligou. E aí o Renan foi, assim, fica de boa, sabe? E você lá, ai meu Deus do céu, meu filho, tava quase você chorando e pedindo colo pro Renan. Ele nem ligou, tava nem aí, tava super de boa. Renan leva as coisas de boa, Renan é super tranquilo. Ele é muito tranquilo. Uma memória maravilhosa, cara. Aí ele puxou a mãe. Renan lembra até hoje da internação. Com 17 dias, as pessoas falam impossível. O Renan lembra. O Renan lembra. Ele fala, mãe, minhas costas, mãe. Mãe. Porque ele lembra. Lembra. Hoje tem muitos estudos falando que você consegue lembrar da tua vida intrauterina. Até porque a primeira coisa que se forma num ser humano é o nosso tubo neural. Então, gente, primeiro a gente é só um cérebrozinho piquititico e depois que vai crescendo. Então, sensações. Muita gente, quando a mãe tem depressão durante a gravidez, o bebê acaba sentindo. Então, lembra. Com certeza ele pode lembrar disso. Eu, Renan, acho que é calmo porque eu tive uma gravidez muito calma. Minha gravidez foi ótima. Eu dormia muito. Eu trabalhava à noite. Nessa época. Nossa, a minha gravidez foi calma. Eu trabalhava à noite. Não, mas trabalhar à noite não é difícil. Eu trabalhava assim, eu trabalho com informática. Eu trabalho no Carrefour e cuido da parte de informática e mídia digital do Carrefour. Nessa época eu cuidava só da informática. Relatórios, fazer fechamento para ver se toda a venda do dia subiu corretamente, ver se os impostos entraram corretamente, essas coisas. Mas era tranquilo, tá, gente? Mas é tranquilo. Porque todo trabalho é aquela coisa. Depois que você tem domínio sobre ele, você faz Já era. com o pé nas costas. Isso é verdade. E pra mim era tranquilo. Ia pra casa às 6 horas da manhã, dormia a manhã inteira, acordava 2 horas, almoçava, e antes de voltar a trabalhar, dormia mais uma horinha. Tranquila, dormia muito bem, foi ótimo. Não tive nenhum problema de pressão, nem diabetes, nem nada, né? Por eu ter sobrepeso, o médico pediu um monte de exame, todos ótimos, normais, tranquilos. Minha gravidez foi extremamente tranquila. Não tive intercorrência nenhuma na minha gravidez. Então, o Renan nasceu tranquilo. Tanto que hoje eu sei que era por causa do autismo, eu acordava de madrugada pra amamentar, e ele tava acordado no berço, olhando assim, que tinha um bajuzinho assim. Ele não chorava. Tanto que uma vez eu fui visitar uma amiga minha, levei ela, ele não chora? Não. Graças a Deus, não. E hoje eu sei que era por causa do autismo. Eu não sabia que eles têm tendência a não chorar, é isso? Não é assim, porque depende muito. Tem o grau 3, que é uma criança mais agitada, mas também tem os graus 3 mais quietos. Mas é porque, assim, uma criança, geralmente, que mãe ela chora? Pra dar sinais a você que ela tá suja, que ela tá, sei lá, com uma dor, que ela tá com fome. Pro autista, essa percepção é mais lenta. É mais... Tanto que tem autistas que têm uma resistência maior à dor. O Renan tem total resistência à dor. Ele, às vezes, por exemplo, esses dias ele tinha machucado, tava com as casquinhas assim, ele, mãe, arranca. Eu falei, Renan, eu vou arrancar. E arranca. Porque a percepção de dor é diferente. Ele sente dor, mas a dor tem que ser muito mais intensa pra ele sentir. Entendi. Então, assim, é por isso que tem que tomar muito cuidado. Geralmente, eles têm mais coragem, digamos assim. A percepção do perigo é diferente. Muitos deles, assim, se jogam do alto do sofá, de algum lugar, vai mexer com fogo, porque eles não têm a percepção. Sim. Aí é que vai... Por exemplo, o Renan, desde pequenininho, quando eu descobri que ele era autista, eu falei, opa, preciso começar a colocar algumas noções nele que ele não tem. A gente tá na rua, eu falo pro Renan, calçada sempre. Tá vendo aquele carro? Aquele carro bate nas pessoas e mata as pessoas. E tem que ser dessa forma. Se ele bater em você, ele vai matar em você. Então, tanto que ele tá na rua, se ele escuta um barulho de um carro, ele, mãe, vamos pra calçada. Sim. É assim que tem que ser. Porque ele não vai entender como se eu te explicasse pra uma criança atípica. Ele é atípico, então tem que ser uma mãe diferente. Não adianta eu chegar pro Renan e explicar. Eu tenho que ser mais enérgica, eu tenho que ser mais firme pra explicar as coisas pra ele. Né? Sim, muito mais. Em tudo. Ele é grau 3. Não, ele é grau 1. Grau 1. Apesar assim, o grau é muito difícil você definir quando criança. Por quê? O grau de suporte, quanto ele precisa de ajuda. Só que qualquer criança precisa de ajuda. Sim. Então, o grau é muito difícil você definir na primeira infância. Porque não tem como... Qualquer criança precisa de suporte. Então, normalmente, a partir dos 7 anos é quando você consegue entender o quanto que ele necessita, é isso? Sim. É a partir dali. E também ele se desenvolve muito rápido. O Renan tem hiperfocos. E varia muito. O primeiro hiperfoco do Renan foi letras. Por isso que ele aprendeu a ler. Ele olhava eu lendo, eu tava lendo, e ele parava e olhava, irmão, o que é isso? Eu disse, letras. Letras?
Ó, essa aqui, ó, letra A. Essa aqui, letra B. Z, N. Aí outro dia ele... letras? Letra A, Renan, letra Z. Na terceira vez ele, mãe, ó, letra A, letra Z, letra N, letra H. Renan. Aí eu, opa. E aí, sabe, depois com números. Mãe, que isso? É um número. Qual número? Número 1, número 2. Daqui a pouco ele tá repetindo. 1, 2, 3, 4. E vai embora. E ele, associação. Depois, eu só contei até o 20. Depois ele entendeu que era só continuar, juntar. E ele foi embora. E foi assim, o Renan foi muito rápido. Hoje ele tá hiperfocus em carros. Você pergunta sobre carros, ele sabe os modelos de tudo que é carros, importados, coisa que eu nem ouvi falar, e Renan conhece. Renan sabe tudo. E vai variando. Hoje em dia, você mostra letras pra ele, ele liga. Não quero ler isso não, mãe. Porque agora, o hiperfoco vai muda. Mudando. Agora é carro. Dali a pouco eu sei que vai ser outro. Ele já teve hiperfoco em bandeira. Aí eu comprei um livro de bandeiras pra ele. Ai, eu teve um vídeo que eu assisti de uma criança que tinha o hiperfoco em bandeiras. E, o menino sabia todos os países e estados. Em geografia ia ser ótimo, né? Porque eu era uma negação. Eu lembro do dia que minha mãe pegou pra estudar comigo pra prova de geografia. E ela, qual a capital de São Paulo, Gabi? Eu tava na casa da minha avó. Minha mãe do lado. E eu assim, ó. O que ela falando? Qual a capital do Rio de Janeiro, Gabi? E eu assim, ó. Ela, Gabi, pelo amor de Deus. Mas a gente tem eu acho que até um preconceito, né? Porque, voltando ao modo que nós somos ensinados a tudo, não somos ensinados a lidar com uma criança autista. E quando a gente vê, a gente tem duas reações. A primeira é se assustar, muitas vezes, né? Quando eu tenho um priminho que é autista e a filha de uma amiga nossa, ela tem síndrome de Down e autismo. E tem certas coisas que a gente vê que eu fico assim, caramba. A primeira vez que eu vi meu primo lendo, eu falei, esse menino não tem nem idade e já tá lendo. E a segunda reação também é se maravilhar. Quando a Manuela nasceu, quem me segue nas redes sociais, acho que a Manuela já é mais conhecida do que eu, tá? Porque a Manuela, ela é conhecida em tudo quanto é lugar, de tanto que a gente fala nela. Ela mostrou pra gente um amor de uma forma tão diferente que a gente não conhecia antes. É tão puro e a gente fica tão maravilhado, assim, com o desenvolvimento dela. A mãe dela mandou o vídeo dela na clínica. Eu vi os primeiros passos. Então, sabe, você acompanhar isso e te traz uma visão diferente de mundo. Total. Eles são... Se você acha que você conhece alguma coisa, quando você tem uma criança com algum tipo de divergência, você fala, eu não sei nada sobre criança. Eu não sei nada. Se você tem filhos, quando você tem uma criança atípica, você fala, opa, tem uma nova mãe, tem que nascer aqui. Aquela mãe para aqueles filhos não serve para esses filhos, esse filho agora. Então, a gente tem que se reinventar o tempo todo. A gente vai se descobrindo outra pessoa, sabe? E, novamente, que maravilha ter a família que eu tenho. Por mais que eles tenham falado, não, o Renan não é, o Renan é... Quando eu cheguei... também é uma reação comum, né? Muito. Só que quando eu cheguei, eu falei assim, o Renan é autista. Vem, Renan, entendeu? É aquela... Nossa, o meu irmão caçula tem 23 anos, 24. Ele é padrinho do Renan. Cara, quando ele se casou, que ele casou tem 1 ano, ele foi pra lua de mel, ele fazia videochamada chorando de saudade do Renan. Porque assim, ele... morou com a gente até se casar. Sim. Então, quando ele se casou, ele não veria o Renan todos os dias. Cara, é uma paixão, é uma loucura, sabe? Tanto o Renan por ele, quanto ele por Renan. O meu irmão mais velho também, quando se casou, o Renan... Apesar que meu irmão mais velho mora na minha rua, o Renan sentava no meio da rua e ficava olhando. Falava, eu vou esperar o meu tio Beto. Ai, gente. E foi um processo. É um amor muito diferente. Foi um processo ele se acostumar que os tios não viriam dormir em casa. Eles só iam passar lá de vez em quando. E ele adora quando os tios estão lá. Ama de paixão esses tios. E os tios entram no mundo dele, sabe? Assim, o Renan tem paixão por carros, miniaturas. O Renan deve ter mais de 100. Toda semana ganha uma miniatura de algum tio. Chega um tio com uma miniatura. Toma, Renan. E esse? Qual carro é esse? Aí o Renan fala, é tal, não sei o quê.
É aquela coisa. E eu falo, para, gente, é muito carro. Não, eu vou dar carro, o Renan quer carro, vou dar carro. Tudo que o Renan Aí quer. daqui a pouco o Renan gosta de dinossauro. Tá bom, esquece tudo carro, toma dinossauro na sua casa. E é aquela coisa. O Renan tá totalmente cercado de amor, sabe? É aquela proteção, é aquele cuidado, é aquela coisa. Não, ninguém toca. É o menino, é o princeso da casa, Ele entende? é protegido. O Renan é muito, cara. Eu dou graças a Deus todos os dias. Porque o Renan tem uma rede de amor tão grande. Não só parte dos meus irmãos, como também da minha mãe. A minha mãe fumava até o dia que o Renan nasceu. Ah, não fumou mais. Não. Eu falei pra minha mãe, a gente passou a vida inteira com a senhora fumando de casa. A gente cresceu, a senhora fumou nas nossas gravidezes, a senhora fumou grávida da gente. O Renan vai nascer, eu não quero essa fumaça em cima do meu filho, mãe, desculpa. Ela parou, simplesmente. Não, meu neto. Sabe, é um amor. É o primeiro neto? Não, é o segundo. Depois do Renan ele tem mais um. Entendi. Na época, mas assim, quando o Renan nasceu, a outra sobrinha tem 16 anos na época. Então a diferença era gigantesca. É muita diferença. Muita diferença. Uhum. E o Renan dorme com ela, na cama dela. Ai. É um grude, é uma paixão, é a minha avó. Tanto que esse dia eu falei, Renan, quem é a pessoa que você mais ama? Ele é a minha avó. E você como mãe? É a minha mãe, cara. Saber que ele ama a minha mãe, pra mim, é um presente. Eu quero que mais é que ele ame ela mesmo. Sim. Do mesmo jeito que eu sou apaixonada pela minha mãe, eu quero que ele seja também. Pra mim é uma honra saber que ele ama a minha mãe. É muito bom você falar da sua família. Normalmente a gente vê um pouco de afastamento ou uma proteção excessiva dos pais em cima de uma criança que tem um autismo ou qualquer neurodivergência. Mas a sua família não, sua família abraçou. E parece que ele luta super bem com o toque, com o contato desses familiares, assim, né? Mas assim, no caso, é como cada autista é um autista, não existem dois iguais. A nossa facilidade é que o Renan ele é muito aberto e disposto. O Renan não tem problema com som, por exemplo, igual tem crianças que... Não, você pode estourar uma bomba do lado do Renan, ele tá nem aí. Ele não tem essa parte, assim, sensível, auditiva. Sim. Só que ele tem outras partes sensíveis. Na alimentação, por exemplo, ele tem muita restrição. Seletivo. Ele é muito seletivo. Ele gosta de coisas crocantes. Então, o que é crocante? Salgadinho. Ah, sim. Pra comer comida é muito complicado. Já vi o Renan, sabe, aquela coisa assim, deixa sem comer que come, não come. Não come. Ele vai passar o dia de fome, vai dormir com fome, mas ele não vai comer. Então, às vezes, pessoas falam assim, igual eu vejo muita gente falar, alimentação da criança. Até você ter um filho autista. Aquela coisa, igual, o Renan tem 7 anos, ele toma madeira até hoje. De manhã somente. Pessoal, mas ele tá grande, é a única maneira dele tomar suplementação. Ele toma leite suplementado. Tem que deixar. Eu concordo que ele já tá grande, ele não poderia estar tomando mais. Mas se eu colocar num copo, ele não vai beber. Tomar. Então eu tenho que, sabe, quando você é mãe de uma criança atípica, você tem que rever seus conceitos. Uma criança com 7 anos tá grande pra mamadeira, eu concordo, desde que a criança não seja atípica. Ele precisa dar mamadeira. E é de manhã. Ele, antes de ir pra escola, ele toma uma madeira com leite suplementado, porque como ele tem toda essa seletividade, exatamente, ele não se alimenta da maneira correta. Ele tem muitas, assim, a facilidade é que o Renan come todas as frutas, ele adora frutas. Ótimo. Legumes ele come alguns, a verdura nenhuma, carne nem pensar. Aí, fonte de proteína é carne. Ele não quer comer carne. Arroz. Não quer. O que ele gosta? Macarrão. Aí fica naquela... E chocolate. Se você der chocolate 24 horas do dia, ele vai comer chocolate. Feliz da vida. Eu entendo, Renan. Só que aí que tá, não dá pra dar 24 horas por dia de chocolate. Não dá. Aí aquela complicação. E a gente tem que saber... E dosando isso, né? Ontem mesmo, eu tava em casa, porque assim, se ele tá só com a minha mãe, a avó faz tudo que ele quer. Imagina! Deixa ele comer. Mãe, mas ele precisa comer outra coisa. Aí eu tava em casa ontem, minha folga, eu falei, Renan, mamãe tá aqui, hoje você vai ter que comer direitinho. O que você quer almoçar? Quero frango, vai. Você vai comer o frango? Vou. Fiz o frango, ele almoçou. Não almoçou aquela, né, maravilha, mas almoçou. Agora, se almoçou, você pode escolher uma besteira. O que você quer? Refrigerante. Mudou até a fisionomia da criança. Na hora da janta, ele tava ali, mãe, eu tenho que jantar, né? Tem. O que você quer jantar? Macarrão.
tá? Fiz lá um macarrão com molhinho, tudo bonitinho, jantou. Aí agora você pode escolher uma besteira. O que você... Chocolate! E assim, tem que ser uma troca. Ele sabe que ele... É assim, se eu não der nada em seguida, ele não vai comer. Ele não vai comer. Então, em troca da outra. E também tem a coisa, tem que deixar ele escolher. Se eu falar, Renan, vamos comer isso. Não adianta você empurrar também, né? Não vai Tem que funcionar. respeitar também a escolha da criança, né? É. Porque, querendo ou não, a autonomia a gente já viu que ele tem. E bastante. Ele vai pra escola, por exemplo, e lá ele não come nada. Raras as vezes que ele come na escola. Então, ele chega morrendo de fome. Porque não vai comer as coisas da escola. A professora do ano passado me falou que uma vez tinha macarrão. Renan, você não falou que gostava de macarrão? Eu gosto do macarrão da minha mãe. Assim, eu não tenho minha mãe aqui pra cozinhar, né, querida? Então, não vai rolar. E é aquela coisa. E é tentar o tempo todo compreender. Por quê? Ele não vai chegar e ter um diálogo comigo. Renan, como é que foi a escola? Ah, mãe, eu fiz isso. Não. Renan, a escola foi boa? É isso. Renan, o que aconteceu na escola? Nada. Renan, você passou o dia inteiro na escola sem fazer nada? Mas se acontecer alguma coisa ruim ou que atrapalhe ele, ele fala. Não. Eu tenho que perceber nas atitudes. Eu tenho que perceber. É aquela coisa, é você ter total atenção ao seu filho e perceber. Tá diferente, tá chorando, tá com um comportamento estranho. É observação. A sorte é que, assim, a gente tem muito medo de deixar uma criança atípica na escola. Por quê? Porque tem o bullying. Esse maldito desse bullying. As pessoas acham que pode julgar os outros por serem diferentes. Essa é a verdade. Tem julgamento o tempo todo, uma criança. Até mesmo a gente, quando é adulta na faculdade, tem sempre um idiota com algum pensamento idiota. Sim. Só que eles não têm defesa nenhuma. O Renan não vai chegar pra professora e falar, professora, estão fazendo isso. Não vai. Então, é aquele cuidado extremo. Hoje, existem leis. A criança atípica, ela tem um acompanhante na escola. Ela tem um profissional que acompanha. O Renan tem. Desde que ele foi laudado, ele tem um acompanhante. Que ótimo. Só que aí, por quanto tempo? Porque a gente sabe, quando quando chega maior, e principalmente se for um grau mais leve, um grau de suporte menor, eles tiram. Aquela coisa. Só que assim, tem que estar preparado. Vai pra justiça, vamos brigar na justiça. É isso que eu ia falar. A gente tem que parar de acatar as coisas e lutar e ir pra cima. Porque a deficiência dentro da escola, a neurodivergência dentro da escola, é algo que a gente sempre lutou muito e sempre foi muito abafado, né? Muito. Então, muitas vezes, a mãe, a família, a criança não sabe o que ela tem. Não tem ideia. A gente sabe que tem alguma dificuldade, alguma coisa ali. Muitas vezes eu escutei, tipo, ela só não presta atenção mesmo. Ela gosta de ficar brincando. E aí, na faculdade, eu descobri que eu tenho dislexia. E não é que eu não presto atenção, é que às vezes eu olhava pra lousa e tava tudo embaralhado na minha cabeça. Então, eu vou escrever e tá embaralhado. E a gente tem que tomar essa atenção. Não só o professor, mas tem todo um governo, tem toda uma família, tem toda uma estrutura que precisa se atentar mais, principalmente nessa infância 1 e 2, que eu acho que é assim que chama hoje, né? Tô um pouco desatualizada, mas acho que é o infantil 1 e infantil 2. Precisa ter uma atenção maior, precisa ter uma luta maior. E por isso que a gente está trazendo tantos casos aqui para falar, principalmente sobre autismo, como é ser mãe de um neurodivergente, porque não é fácil. Ser mãe já é difícil. Ser mãe de um neurodivergente, você tem que lutar por muitas coisas. E a segundo passo, você lutando pelo seu filho, e você vai se anulando como pessoa. Tem isso também. Existem estudos que dizem que a mãe de uma criança especial, independente se seja neurodivergência ou física, ela tem níveis de estresse comparado a pessoas em guerra. Pra você ter ideia. Porque o estresse, ela deixa de ser ela. Sim. Sabe por quê? Porque olha só. Você tem um filho, você consegue deixar com um vizinho, com um amigo, pra você fazer qualquer coisa, você ir no mercado rapidinho. Você tem um filho atípico, ninguém fica. Não tem como. Você não sai mais, você não passeia mais. As pessoas te convidam e aí você começa a dizer que não, porque você vai levar seu filho, aquele barulho, as pessoas não entendem. Se ele tiver, sabe, alguma crise de ansiedade, as pessoas não vão entender. E aí você não quer que as pessoas olhem pro seu filho de maneira... E você acaba não indo mais. Pra você estar aqui hoje, ele tá com quem? Com a minha mãe. Com a sua mãe. A minha mãe é meu braço, minha perna, minha mãe é tudo. Pra eu trabalhar também. E assim, a minha vantagem é que o grau do Renan é mais leve. O grau 1.
Ainda não tá estabelecido isso. Mas o Renan tem essa facilidade. Ele se comunica, ele vai ao banheiro sozinho, ele come as coisas que ele quer, mas ele come, sabe? Ele não tem crises constantes, ele é tranquilo, ele é calmo, ele fica lá no mundinho dele fazendo as coisas dele. Adora a rede social, adora celular, adora. Fica lá no videogame, adora as coisas dele. Então o Renan é tranquilo. Mas e uma mãe atípica que tem uma criança mais agitada, uma criança não verbal, uma criança que traga, sabe, que peça mais cuidado, como é que ela faz? A maioria das mães abandona suas carreiras. Porque onde é que ela vai encontrar uma escolinha que fique integral com aquela criança, sabe? E depois, onde é que ela vai encontrar uma pessoa que fique com ele, que tenha a paciência de estar com ele? A maioria das mães atípicas abandonam suas carreiras. E segundo passo, como ela trabalha e leva ele para as terapias? Não dá pra... Porque o horário de terapia é horário comercial. Sim. E o horário comercial ela tá trabalhando. Tem toda essa questão. As pessoas falam assim, mães atípicas, elas não trabalham porque elas não querem. Não, cara. Primeiro, não tem quem fique com essa criança. Segundo, que horário que ela vai levar essas crianças para as terapias? Existem estudos que dizem que uma criança atípica, ela precisa de, no mínimo, 30 horas de atendimento semanal. Isso é praticamente uma carga horária. Sim, a Manuela faz de segunda a sexta, se eu não me engano. Meu, é muito puxado. Que hora que ela vai trabalhar? A mãe dela hoje não... Assim, ela tem um trabalho que dá pra ela conciliar. É dentro da casa dela, entendeu? E as que não tem? Mas, e os que não tem? E não só isso, assim. Partimos da premissa que, no mínimo, 30 horas. O governo não te dá 30 horas de tratamento. Os convênios não te dão 30 horas de tratamento. Você não tem tudo isso. Isso é só falado na teoria, porque na prática não funciona. Ninguém dá... você precisa de atendimento com psicólogo todos os dias. Tá, e aí, como que eu consigo? Primeiro, que se você tentar pelo SUS, você vai ficar numa lista de espera pra começar. No convênio, eles falam que não tem disponível. Exatamente. E quando você consegue uma terapia por semana, durante meia hora. Sim. São só 30 minutos. Não tem suporte. Essa é a verdade. Nem particular e nem público. Não tem suporte para crianças atípicas. E aí foi o que você falou. Se eu tiver dinheiro, eu trato meu filho. A gente tem um caso de uma pessoa famosa que tem um filho autista. Sim. E ele faz tratamento, sabe, multidisciplinar, fora do país, não sei o quê. Mas é por isso, é porque tem dinheiro. Se você for fazer todo o acompanhamento do jeito que tem que ser, você gasta no mínimo 6 mil reais. No mínimo, 6 mil reais por mês com profissionais. Quem tem hoje disponível 6 mil reais fora as suas contas? Sim. Esses 6 mil reais tem que ser livre. Quem tem? Não tem. Essas crianças atípicas, elas estão abandonadas, essa é a verdade. E aí, nós mães atípicas, o que nós fazemos? Vamos estudar. A gente vai ver cursos preparatórios, a gente vai ler sobre o assunto, a gente vai se inteirar de tudo que a gente puder. Porque é a gente que tem que fazer esse papel. É a gente que tem que entender nosso filho, a gente que tem que dar suporte pra ele. É a gente. Aí, ainda tem gente que fala, mas elas não trabalham porque elas não querem. Tem certeza que elas não trabalham porque elas não querem? Eu garanto pra você que ela trabalhando fora, ela teria menos trabalho do que com essa criança. Dá muito trabalho. E fora tem a segunda parte. Essas mães que abrem mão de trabalhar, elas até têm, digamos, o que é chamado de LOAS, que é aquele benefício. Sim. Só que para você receber esse benefício, você tem que praticamente passar fome. Se você for casado, por exemplo, seu marido trabalha, você não já pode. não recebe. Não. Ou seja, é toda uma complicação, sabe? Sempre tem alguma barreira pra você continuar do mesmo jeito que tá, sem tratamento. Exatamente. E aí, não vai dar gasto pro governo, E querendo ou não, tá, supondo que você conseguiu aquele valor vai integralmente pro seu filho. Uma criança típica, ela tem uma alimentação diferente, ela tem roupas diferentes, porque eles têm, sabe, muitos deles, o tecido, né? E aí você tem toda uma complicação, o tecido é diferente, a comida é diferente, isso não é barato. Brinquedos diferentes, você não pode simplesmente comprar o carrinho que você compraria para qualquer criança, para aquela criança especial. Não vai funcionar. Então é tudo diferente, e tudo isso demanda gasto que um salário mínimo não cobre, que é o valor do BPC, do LOAS. O salário mínimo não cobre. O salário mínimo hoje você consegue alugar uma casa? Não consegue. Você não consegue fazer Você nada. precisa morar. Você consegue pagar a conta de água, luz, internet, porque hoje é necessário a gente ter internet. Ainda mais, igual, o seu filho ama rede social. Poxa, não é um passatempo legal pra ele, então você tem que pagar. Tem. São N contas, fora alimentação, transporte,
que a gente precisa. E tá 1.300 o salário 1.300 mínimo, alguma né? coisa. 1.300 alguma coisa. R$1.300 não dá. Não. Aí você imagina, essa mãe, ela parou sua vida. Ela também não vai viver comprou como? ela não comprou uma roupa pra ela não pode fazer nada. Ah, não pode ir pra um salão, não pode ter um dia tranquilo. Não pode, não tem como. Isso que eu digo. As mães atípicas, elas são esquecidas. Todo mundo lembra da criança. Lógico, tem que lembrar. Mas a Só mãe que também. a mãe, ela deixa de ser um ser humano. Por isso que o pessoal fala tanto de rede de apoio que não funciona. Não funciona. Porque se tivesse realmente uma rede de apoio, a mãe, ela estaria mais amparada também. E uma mãe melhor amparada, eu acredito que cuida melhor do seu filho Com também. certeza. Porque é aquela coisa, todo mundo acha bonitinho, todo mundo acha legal. Ai, você é uma mãe maravilhosa. Só que, eu preciso sair. Nem que seja, sei lá, vou pra uma praça lá sentar Sim. meia hora. Você fica com meu filho? Ah, não posso. Aí ele chora, né? Aí ele tem crises? Ninguém vai ficar. Ninguém vai ficar. E as pessoas não entendem. Não entendem. É aquela coisa, ano passado, eu fui com o Renan pro parque aquático. Ele tava super bem, só que o parque foi enchendo. E aquela quantidade de sons, porque o Renan não tem problema com som, mas quando são sons diferentes, um grita aqui, outro grita lá, aí tem uma criança gritando aqui, a voz lá, aquilo vai, sabe, é muito estímulo. Chegou uma hora que ele entrou em crise, ele, mãe! Eu levei ele pra um canto, porque eu já conheço meu filho. Eu comprei um quiosque. Tem aqueles quiosques de aluguel, não é caro. Sim. Já comprei porque eu já sabia. Eu tinha certeza que ia acontecer. Levei ele pra um canto, deitei com ele no quiosque, cobri ele com a toalha. E passou. Aí ele ficou ali até que ele adormeceu. Porque o Renan, quando ele entra em crise, ele dorme. É porque, imagina que você trabalhou... É um pico, né? É muito estímulo, ele fica cansado, fisicamente cansado. Imagina que você tá trabalhando em algum lugar com um monte de gente. Aí chega todo mundo ao mesmo tempo. Um quer uma coisa, outro quer outra, vai falando. Você não consegue ouvir todo mundo, é todo mundo, sabe? É Sim. essa a sensação que ele tem. E aquilo deixa ele fisicamente cansado. Então eu vou pra um canto com ele. Ele adormeceu, ele dormiu 1h30, acordou ótimo, acordou bem, tranquilo. E assim, é um estado de nervos que ele fica tão grande que ele fica com olheira. Ele fica estressado, ele fica cansado. Aí ele dormiu, quando ele acordou. Tá bem, Renan? Então, vamos pra casa? Vamos. E pronto. Só que assim... Eu já estou acostumada. Imagina ele ficando com alguém e Que tendo não essa tá crise. acostumado. A Não pessoa sabe quase como... tem a crise junto, porque fala, meu Deus, o que eu faço? Exatamente. E você não tem como saber qual vai ser o estímulo que vai desencadear essa crise. Não tem como saber. No caso do Renan, ele já tinha ido no parque aquático e não tinha tido problema nenhum. Ficou ótimo. Na segunda vez que eu levei, ele teve uma crise. E assim, é das horas mais estranhas possível. Durante a pandemia, ele teve várias. Porque saiu da rotina dele. Primeiro que é um trabalho acostumar a ir pra escola. Aí, dali a pouco, acabou a escola. E por que eu não vou? Tanto que ele passou todo o período da pandemia usando o uniforme da escola. Todo mundo chegava lá em casa, tá de uniforme? Tá. Lavava o uniforme, Sim. veste o uniforme. Lavava o uniforme, veste o uniforme. Eu quero meu uniforme, quero meu uniforme. Agora é a que... sensação. Exatamente, agora que voltou às aulas. Não quero esse uniforme não, ele é muito feio. Porque ele já sabe que agora entrou na rotina, tá gostosinho, tá do jeito que ele queria. Lá não, ele tinha que trazer a rotina dele de alguma forma. Eu tenho vídeos na época da pandemia que ele tinha atividades pra fazer, eu filmava, mandava pra escola, que foi assim a avaliação. Sim. Ele tava sempre de uniforme. Todas as avaliações, porque era assim que funcionava com ele. Pra ele ficar calmo, ele tinha que se sentir indo pra escola. Então, vamos pra escola, Renan? Bota o uniforme, Renan. Vamos sentar aí, Renan. Não quero, temos que estudar. Presta atenção, Renan, que letra é essa? Ah, não! E era... Nossa, eu me diverti muito, porque assim, o Renan, ele é muito piadista. Renan, que letra é essa? É um N, ele olhava, isso aqui é um Z. Renan, isso aqui não é um Z, é sim, vira pra você ver. É só você virar, depende do ponto de vista, tá? W, ele dizia, não, ó, é um M, ó, vira. Aí eu me divertia muito. Renan, mas não vamos colar assim. Você tem que virar, mas eu não quero virar. Renan, presta atenção, tem que fazer direito. Como é o nome desse bichinho? Macaco, não é com W, é com M, mas eu quero colar um W. Renan, muito palhaço, muito. Então, além de tudo isso, você teve que ser professora também do seu filho e ter uma paciência. Assim, você falou que se divertiu, mas é lógico que tem muitas vezes fica cansado, né? Muito, porque eu tinha que trabalhar. Aí chegava em casa... casa... minha filha. Minha mãe trabalha lá, eu sei como que é puxado. Exatamente. Chegava em casa, Renan, vamos estudar. Ah, não quero, Renan. Você tem que estudar. Você sabe por quê? Porque eu tenho que filmar, eu tenho que mandar pra escola. Isso aqui é a sua nota, abençoado. Você precisa passar de ano, Renan. Eu não quero, não. Olha, eu tenho vídeos do Renan fugindo.
pra ir pra sentar na rua, pra ficar vendo os meninos brincar na rua, porque ele gosta de ver as pessoas nos seus movimentos. Sim. E eu, Renan, volta aqui. Não, deixa eu aqui fora. Não, termina a sua lição, depois você vai. Mas é muito gostoso também, né? Eu não sou mãe, mas ser mãe é muito lindo, sim. É uma transformação. Você se torna outra pessoa. Por mais difícil que seja todo o processo, e por mais falta de apoio que muitas passam também, é uma transformação de vida, né? Completamente. E a forma como você fala dos seus livros e a forma como você fala do Renan, dá pra ver o seu olho brilhando quando fala do Renan. É o amor da minha vida. Os seus livros são sua obra. E eu sei que você tem um carinho muito especial, porque eles também têm a ver com o Renan. Mas quando você fala do Renan, dá pra ver o amor realmente transpassando, sabe? Renan foi aquele empurrão assim, vai. Vai, minha filha. Vai, minha filha, pelo amor de Deus, faça, vai. Se não fosse o Renan, eu teria, sabe, eu seria aquela pessoa acomodada. Eu ia trabalhar no Carrefour a minha vida inteira, ia me aposentar, e era isso. O Renan me fez querer mais. Pra ele, por ele. Sabe, reivindicar mais, lutar mais, exigir mais, sabe, entender de política, questionar, brigar, falar, saber que se eu não abro a boca, nada muda, sou eu que tenho que fazer alguma coisa, não é ninguém. Ele tirou da sobrevivência e falou, não, agora chegou a hora de viver mesmo, Exatamente. Né? O Renan foi essa pessoa. E eu falo pra ele o tempo todo, você sabe, Renan, que você é o amor da minha vida? Ele, eu sei. Ai, que lindo. Você sabe que a mamãe te ama muito, muito, muito? Eu sei. Você sabe que você é lindo, lindo, linda? Eu sei. Ai, que ótimo. É muito gostoso. Fê, já passou um tempinho aqui. Passou rápido. Muito rápido, muito né? Gostosa a conversa. Me emocionei aqui em vários momentos, me segurei pra manter aqui a minha classe, minha postura. Eu entendo. Mas é uma história incrível, eu acho que tem muito mais ainda pra gente conversar. Eu espero que você lance mesmo em março, né? O livro. Chame o Naturalizar, porque a gente quer estar presente nesse momento. E eu desejo, assim, que você tenha um futuro, uma trajetória tão brilhante como você é sendo mãe do Renan. Ai, obrigada. Porque isso dá pra perceber que é algo... Acho que não tem palavra, é surreal a forma que você trata e fala do teu filho. A forma que você o recebeu também. A forma que você ama e dá pra ver que o teu amor passa das atitudes, sabe? Passa da fala. É surreal. Parabéns, a sua história é incrível. Incrível. Obrigada. Fiquei... Não tem muito o que falar, porque a gente vê, a gente escuta muita história, mas trazer alguém pra perto, sabe? E começar a ouvir a hora que você falou com Deus e falando, eu quero o meu filho do jeito que o Senhor mandar pra mim, eu achei incrível mesmo. Para as pessoas te conhecerem melhor e ir atrás dos seus livros, ir atrás das suas lives, te conhecer um pouquinho, quais são suas redes sociais? Só me procurar como Fernanda_Lima_perfil. Todas as minhas redes sociais estão com esse mesmo endereço. @Fernanda_Lima_perfil. Nossa, eu amei, super organizada. Eu coloco tudo porque é mais fácil, porque imagina, Instagram TikTok, é uma coisa. Não ia lembrar, eu não ia lembrar. Eu falei, vamos colocar tudo padronizado, que é mais fácil pra mim, me organizo. Quando alguém perguntar qual é a rede social tal, eu já sei, é o mesmo. Maravilha. E eu sempre peço uma coisa muito especial aqui, que é uma frase sua, algo seu, pra deixar pra outras mulheres. Eu acho que ninguém, nem Deus, vai fazer por você aquilo que você mesmo é capaz de fazer. Cabe a você mudar a sua história. Só você é capaz disso, ninguém mais. Incrível. Fê, gratidão imensa em te receber, em você disponibilizar seu tempo, seu conhecimento. Eu sei que pra você estar aqui hoje, você deu N jeitos pra ter esse momento. E eu espero que tenha sido muito bom pra você também, como ótimo. Foi pra mim. Foi maravilhoso. Amei demais. Demais mesmo. Gratidão, viu? E você que assistiu todo esse episódio, com certeza se emocionou em casa, né? Porque eu dei uma segurada que você não tem noção. Que a gente possa lutar mais, não só pelos nossos direitos, mas pelos direitos de todos. Que a gente possa falar mais e quebrar tanto tabu que a gente tem na nossa sociedade. Naturalizar tá aqui, sim, para levantar todas as bandeiras, porque a gente não levanta só uma. Quando a gente levanta só uma bandeira, nós esquecemos das outras.
Então, bora lutar um pouquinho mais pelo próximo também. Gente, eu quero muito agradecer nossos patrocinadores também. Eu já estou de GJA novamente. Esse macaquinho lindo, tem várias cores disponíveis ainda lá na GJA. Teremos coquetel da GJA de 1 ano. Eu espero muito vocês. Também a Macadamia Marmitas, que faz todo o meu processo de emagrecimento. Ela cuida da minha alimentação, cuida da minha saúde, pode cuidar da sua também. Ela tá especialista em transformação feminina. Você precisa conhecer o trabalho da Rose. Também quero agradecer a Labelle Ewe, que tem me acompanhado demais com cada produto incrível que eu tenho postado muito lá no meu Instagram. Então, gente, desde hidratante a esfoliante, toda a minha linha de cosméticos vai ser fabricada por ela também. E ao Estúdio Melo, que é o nosso super parceiro aqui, se você quiser realçar a sua beleza ou começar a trabalhar na área da beleza, entre em contato com a gente, que a gente vai te ajudar. Um beijo!